música é reconhecida como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporciona bem-estar, concentração e potencializa o raciocínio. Os benefícios são muitos, mas por trás de uma bela melodia, até que uma música chegue aos nossos ouvidos, existem inúmeros detalhes e determinações legais. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os direitos dos músicos e compositores, as mudanças decorrentes da popularização do conteúdo no meio digital, a função do ECAD, os contratos e o direito autoral. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, atendidas as qualificações profissionais legais. Determina também que os autores têm o direito exclusivo de utilização de suas obras e assegura proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas. Sobre o tema, eu converso agora com José Galvão, advogado especialista em direito autoral, e com Rômulo Sulz, advogado especialista em direito civil. Obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. Doutor Rômulo, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual o caminho jurídico para o desenvolvimento e gravação de uma música. Bom, o caminho jurídico praticamente é o caminho da existência do ser humano, porque ele tem o direito de se expressar livremente de acordo com a Constituição Federal. Então, aquela expressão que é uma expressão do espírito, da alma do artista, ela é colocada ou por meio de música, melodia ou por meio de letra, né? E com isso, para o músico garantir que a sua obra seja acreditada no futuro, o ideal é que ele registre essas composições em seu nome, para que nenhum problema de plágio ou apropriação indevida da sua obra aconteça. Professor Galvão, e qual é a legislação que trata desse tema para garantir esses direitos? Nós temos aí uma legislação muito profícua no ramo do direito autoral, que é a Lei 9.610 de 98. Então, para aqueles que têm interesse em direitos autorais, estejam buscando a melhor forma de registrar, a melhor forma de saber como que a música pode lhe render frutos, pode procurar justamente lá na Lei 9.610 de 98, que é a famosa LDA, ou Lei de Direitos Autorais, né? Lá nós temos diretrizes básicas a respeito do tema de direitos autorais e, enfim, é a Bíblia de Direito Autoral. E qual a diferença, doutor Rômulo, entre direito autoral e direito de propriedade? Se fala também em propriedade no direito à música? Sim, a música, ela é, pela lei, ela é tratada como um bem material, um bem móvel. Então fala-se, você pode inclusive vender a sua música, pode ser fruto de partilha no inventário. Então, a diferença básica é essa, né? A música é tratada como um bem material. Professor Galvão, e a lei dos direitos autorais, que o senhor falou aqui, a LDA, ela garante o que, basicamente? Aqui nós temos essa lei disciplinadora especificamente da questão que envolve os direitos autorais. E dentro da lei de direitos autorais, propriamente dito, nós temos a aglutinação, nós temos o que é englobado na lei de direitos autorais, que são direitos morais do autor e direitos patrimoniais do autor. De um lado, o autor ele tem, por exemplo, o direito moral de ter a obra reconhecida como sendo dele, para sempre, para todo sempre. Ou seja, por mais que alguém pinte um quadro e venha vender este quadro, esse quadro ele se transfere para as mãos de uma outra pessoa, mas essa outra pessoa que comprou o quadro nunca poderá dizer que esse quadro foi criado por ela, pelo comprador. Então aqui nós temos um direito moral que é conferido ao criador da obra, por mais que ele tenha vendido o quadro. E de outro lado nós temos o que o Rômulo bem colocou, que são os direitos patrimoniais, né? Ou seja, a partir do momento que eu crio uma obra, que eu exteriorizo uma obra, uma música, um filme, ou seja, qualquer obra literária, artística ou científica, eu tenho o direito patrimonial de ganhar dinheiro com isso, né? Eu estou contribuindo para a cultura, eu estou contribuindo
para o engrandecimento do ser humano, né? E esse é o direito patrimonial que também está previsto na Lei de Direitos Autorais. E vamos assistir agora a uma reportagem aqui da TV Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado fixou a tese de que a disponibilização de equipamentos para transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel e estabelecimentos similares permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. De forma unânime, a segunda sessão também estabeleceu que a contratação por essas empresas de serviço de TV por assinatura não impede o ECAD de cobrar direitos autorais, não havendo nessas hipóteses o chamado bis in idem, que seria a dupla cobrança. O relator dos recursos foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele explicou que a Lei 9.610 de 1998 ampliou os contornos do fato gerador para a cobrança de direitos autorais, incluindo a utilização de processos como a radiodifusão e a transmissão por qualquer modalidade, e abarcando hotéis e motéis, sem excluir do conceito de local de frequência coletiva nenhuma parte do cômodo específico do estabelecimento. O ministro apontou ainda que, no caso de contratação de canais de TV por assinatura, a terceira turma, em julgamento anterior, fez distinção dos fatos geradores que viabilizam o lançamento da cobrança contra o hotel e também contra a empresa prestadora do serviço a cabo. O magistrado lembrou que a discussão tinha relação com os direitos autorais devidos em virtude não da transmissão ou da retransmissão das obras de terceiros, mas sim da captação e consequente execução do conteúdo transmitido em local reconhecido como de frequência coletiva. Com a definição das teses, podem ter andamento os processos que estavam suspensos no país à espera do precedente qualificado. Doutor Rômulo, explica melhor para a gente aí o que é o ECAD e quem é que tem que pagar. Bom, o ECAD é um escritório central de arrecadação e ele atua em conjunto com associações que garantem aí a remuneração do autor da obra, porque eles garantem o chamado de direito autoral, né? Como sendo muitas vezes um bem incorpóreo, a música ela não pode ser tangenciada, mas a execução dessa obra ela precisa ser remunerada. Então, toda vez que uma música ela é veiculada publicamente, então o seu autor tem o direito de receber um determinado valor por aquela execução daquela obra. Isso vale também para festas que a gente faz em casa, por exemplo, se tiver um número maior de pessoas, ou só se for cobrado um ingresso, doutor Rômulo? Não, a questão é o escritório central identificar onde essas obras estão tocando, principalmente se no ambiente onde elas estão sendo veiculadas, esses ambientes forem controlados por pagamento, ingresso no local mediante pagamento. Então, a gente pode perceber todos esses eventos públicos que nós vemos aí, mesmo que o evento seja gratuito, nessas feiras que a gente vê sempre aqui em Brasília acontecendo, feiras gratuitas, mas com veiculação de música e existe o controle do ECAD. Professor Galvão, então como é feito aí esse monitoramento para identificar, cobrar e distribuir esses direitos autorais por parte do ECAD? Olha, é um trabalho hercúleo, viu, ECAD? É um trabalho hercúleo. Por quê? Porque normalmente essa fiscalização, tirando as mídias digitais hoje, né, como a internet, né, normalmente essas fiscalizações em festas e eventos, ela é feita efetivamente in loco, né? Então, várias oportunidades eu já me deparei das pessoas ligando tarde da noite para a gente, falando, olha, tem um fiscal do ECAD aqui na porta do evento, falando que não houve autorização por parte do ECAD. Isso acontecia muito. Hoje isso está acontecendo com um pouco menos de frequência, mas normalmente o trabalho do ECAD ele é feito in loco, ou seja, vai-se até o local. Normalmente o ECAD acompanha muito as publicidades dos grandes eventos, né? Porque é impossível você hoje acompanhar todo e qualquer evento, né? É impossível. A forma certa de se fazer o evento é procurar o ECAD antecipadamente
E lá o ECAD vai ter uma tabela que vai passar quais são os valores, vai depender da metragem, vai depender de uma série de fatores que o ECAD coloca, como, por exemplo, número de pessoas que estarão presentes na sala, né, ou no local, se for um show aberto, né, a metragem, né, quantos metros quadrados tem. Então, tem toda uma tabela própria do ECAD. E é assim que eles cobram. A princípio, a fiscalização hoje é feita in loco, mas o que não descarta a atuação do ECAD também no meio digital, na internet. Bom, e sobre isso nós recebemos uma pergunta de telespectador. Vamos ver? O ECAD pode aplicar multas? Professor Galvão, o ECAD chegou lá, viu que não tinha sido acionado antes. Ele pode, além de cobrar, ele pode aplicar uma multa? Sim, o ECAD ele tem um poder fiscalizatório, né? Então, a partir do momento que não se efetiva o pagamento, né, de forma antecipada, ou seja, não se procurou o ECAD para que o ECAD pudesse cobrar os valores. Primeiro, a gente tem que entender qual é a função do ECAD, né? Vamos lá, o ECAD ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é um dragão, não é nada, não é essa a função do ECAD. O ECAD ele existe para poder arrecadar valores em prol, em benefício daqueles que criaram as obras que estão sendo usufruídas pelas pessoas, né? Então, existe uma dificuldade muito grande dos artistas se remunerarem, porque os artistas eles não têm uma condição de fiscalizar, de procurar, de ir atrás sempre né, em virtude de abrangência nacional, de uma circulação muito grande de uma música ou de um filme. É muito difícil para o artista fazer isso sozinho, por isso que ele conta com a ajuda do ECAD. Então, o ECAD, ele tem sim, por lei, ele tem o direito, não só o direito, mas o dever de fiscalizar e de, inclusive, sancionar, caso não sejam pagos os valores que são devidos em virtude da utilização daquela obra. Doutor Rômulo, e o ECAD também ajuda aí no combate à pirataria? Também ajuda sim. Agora, ele não vai analisar se a música que está tocando ela é de uma mídia original, se é de uma mídia pirata. Ele vai identificar a música que está tocando para poder, então, cobrar, conforme o doutor Galvão muito bem colocou, que ele vai analisar o tamanho do evento, o número de pessoas, a finalidade do evento, e ela tem uma tabela e ela cobra aqueles valores. Então, o objetivo maior do ECAD não é analisar a questão da pirataria, e sim a questão do pagamento dos valores que os músicos têm direito pelo fato das suas obras estarem sendo veiculadas. Bom, e nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre direito musical, autoral e artístico. Nós vamos falar também sobre a proteção legal por trás das músicas. Sobre esse tema, eu continuo conversando com José Galvão, advogado especialista em direito autoral, e com Rômulo Sus, advogado especialista em direito civil. Doutor Rômulo, em 2021 foi instituída uma nova lei, a 14.258, que ela dispõe aí sobre o exercício da profissão de compositor. O que diz essa lei? Bom, a lei é uma lei muito pequenininha, né? Ela veio para amparar o compositor. Ela diz assim no seu artigo 1º, fica reconhecida a atividade de compositor como profissão artística. E o artigo 2º, considera-se compositor o autor de obras musicais com ou sem letra, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, nos termos do artigo 7º da Lei 9.610 de 1998. E qual a importância do reconhecimento aí dessa profissão, da regulamentação dela? Dava ao compositor o reconhecimento, né, de ser um artista. Muitas vezes eles confundiam o músico que se apresenta
como o artista, mas o compositor também o é. Muitas vezes o compositor fica no backstage, no background, não aparece, ele apenas compõe e outros executam. Então, eu acredito que foi muito importante esse reconhecimento. É um trabalho conjunto e graças a esse trabalho conjunto a gente pode apreciar tantas melodias belas, né? Professor Galvão, quando é feito aí, um compõe a letra, o outro compõe a melodia, quem é considerado o autor dessa música e quem tem os direitos autorais sobre ela? Olha, na verdade a gente está trabalhando com uma obra em coautoria, né? Essa famosa obra em coautoria, né? Então você tem aí os direitos autorais que se mesclam daquele que compõe a obra, né? Na verdade, uma obra ela é composta por vários, se você for imaginar, existem várias... normalmente, quando você tem uma banda, né, você pode ter várias pessoas ali que vão agregar seus direitos, né, sobre a obra. Você tem o direito, por exemplo, daquele que está efetivamente emitindo os sons, fazendo o vocal, digamos assim, cantando. Você tem o direito por trás de quem é o autor, entre aspas, da obra literária, da composição propriamente dita, né, que envolve aquela obra. Você tem um outro direito, que é o de quem compõe a própria melodia da música, né? Você pode ter aí uma pessoa que escreveu a música, mas que não necessariamente colocou a melodia na música, né? E você pode ter o direito daquele que criou a melodia para a música, né? Então você tem essa obra em conjunto, é a clássica obra que a gente chama obra em coautoria. Todos, nesse caso, possuem direitos autorais sobre a obra. E por quanto tempo esses direitos autorais são protegidos por lei? O de propriedade, o senhor já falou aqui que é sempre propriedade do autor da obra. Mas os direitos autorais que tem que receber ali pela execução da música ou apresentação da obra? Essa é uma boa pergunta, excelente pergunta. A obra ela tem uma proteção que é conferida por um prazo bem longo, né? Você tem um direito de proteção de 70 anos, que é contado do falecimento do autor. Então, o que significa dizer? A obra, os direitos autorais sobre uma determinada obra se iniciam a partir do momento da exteriorização, né? Ou seja, do momento em que o autor coloca a obra no mundo, produz aquela obra, e vai até o final da vida do autor, e daí para frente, ou seja, do falecimento do autor, conta ainda mais 70 anos. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Com tantos meios digitais de música, como fica a proteção de quem produz as músicas? Doutor Rômulo, como é que fica aí com a popularização da internet, dos meios digitais para se executar músicas? Mas essa questão da digitalização da vida realmente é muito interessante, porque nós tínhamos, antes dessa onda, que não tem como passar mais, nós tínhamos gravações de discos, de CDs, de EPs, aqueles discos com uma música em cada lado do vinil, e a venda, a comercialização era feita dessa forma também. Então, muitas vezes, era um disco com 14, 15 músicas, a pessoa gostava de uma música, então tinha que comprar o disco com 14, 15 músicas. Agora é tudo mais fácil, a pessoa gosta de uma música, ela baixa a música ali da internet, paga lá na hora, através do seu telefone, aquela música que baixou e tem o direito de usar. Claro que não profissionalmente, mas tem o direito de utilizar, de ouvir no seu carro, ouvir no seu dia a dia ali a música. Então, acredito que para o ECAD continuar nessa atuação, ele precisa de ferramentas também que o coloque também na vanguarda da análise e da fiscalização. Agora, professor Galvão, volta e meia aí, a gente vê discussões sobre uma pessoa falando que o outro plagiou, roubou a música. Como identificar? O que identifica e caracteriza um plágio? Olha, na música isso é muito relativo e a jurisprudência ela é bem recalcitrante sobre o tema. Bom, não vou entrar em questões técnicas, mas normalmente se falam em 9 sonetos, enfim. O que caracteriza, na verdade, uma música como sendo um plágio ou efetivamente
uma obra derivada, normalmente é a noção que você tem quando você está tendo o primeiro impacto sobre a música. O que significa dizer o seguinte: se por um acaso você está diante de uma canção que te lembra outra, a gente já começa a ficar com um sinal alerta. E isso não, para não entrar em questões técnicas, né? Mas a partir do momento que você ouve uma determinada batida, uma determinada melodia, uma determinada repetição que te remete para uma outra música, você já começa a ter o sinal de alerta ligado. Você pode estar diante de uma música que foi plagiada, ou você pode estar diante de uma obra derivada. Existem muitos músicos, vou colocar aqui o exemplo de um músico chamado Will Smith, que também é ator, né? Ele gosta muito de utilizar bases sonoras de músicas antigas para poder produzir músicas novas. Teve aí uma música famosa dele, do Men in Black, Homens de Preto, em que ele usa uma batida de uma música antiga para criar uma música nova. Nesse caso, ele pediu a autorização para utilizar a batida. E quando você tem o rap, quando você tem ali a letra, você percebe que é uma música nova, mas que a melodia remete a uma música antiga. Agora, se por um acaso ele não tivesse pedido a autorização para usar a base melódica, estaríamos diante de um plágio. Como ele pediu a autorização, nós estamos diante de uma obra derivada, e essa obra derivada confere proteção agora para o Will Smith, que é o novo autor, o autor de uma obra derivada. E caso a pessoa não peça autorização e faça esse plágio aí, o caminho é recorrer à justiça, doutor Rômulo? Exatamente, recorrer à justiça. Primeiro, geralmente, antes da justiça precede uma notificação judicial ou extrajudicial, identificando, né, que foi identificado o plágio e solicitando que aquilo ali seja cessado. Se não houver, se o autor do plágio não cessar, não se retratar, aí sim vem a demanda judicial. Uma obrigação de fazer pode vir até acumulada com indenização por danos materiais e morais também. E a nossa produção recebeu mais uma pergunta. Vamos ver? Gostaria de saber como se registra uma música. Professor Galvão, a gente já falou aqui da importância de ter esse registro. Como é que ele é feito? Quais são os documentos necessários? Olha, na verdade, o registro de uma obra musical, ela normalmente pode se dar por meio do próprio registro feito da obra literária, ou seja, da composição, na Biblioteca Nacional, ou então do registro da própria melodia, né? Melhor do que eu para falar isso, o Dr. Rômulo, que é inclusive músico, né? Mas daquelas apóstrofozinhas, né? Daquele registro sonoro que nós temos em sonetos e etc. Isso você pode registrar como uma obra literária mesmo. Mas eu vou dar uma dica aqui para o pessoal. Qual é a dica? Quando você exterioriza uma obra literária, artística ou científica, a partir do momento da exteriorização dela, você já tem os direitos autorais sobre essa obra. E foi aproveitando, inclusive, a fala do Dr. Rômulo. Quando você coloca no mundo uma obra que veio da sua cabeça, a partir do momento que você colocou no mundo, falou, cantou, você tem o direito. Sabe o que você pode fazer? Você pode gravar essa sua música. Olha só a dica, hein? Coloca essa sua música, por exemplo, em um CD, lacra esse CD dentro de um envelope e manda, sabe para quem? Para você mesmo, para a sua própria casa. Sabe o que vai acontecer? Vai vir um selo postal com a data em que você postou aquela obra literária. A obra vai estar lacrada, obviamente. Se isso, por um acaso, viesse objeto de um processo judicial, você vai ter uma obra lacrada, lá dentro vai ter a exteriorização da sua música, da sua obra, e você poderá mostrar para o juiz. Juiz, abra que aqui dentro está a minha música, com o comprovante de anterioridade dela, o selo dos Correios dizendo quando foi que eu criei essa minha obra. Pois é, doutor Rômulo, a gente não pode encerrar o programa sem antes contar aqui essa curiosidade que, além de advogado, o senhor é músico também. Quais são os principais desafios aí para garantir os direitos? Eu fui músico, né? Não sou mais. Na época que eu tocava, isso aí anos 80, tocava, né, profissionalmente, era a época que eu estava cursando o meu curso de Direito, a dificuldade era muito grande, não tinha todas essas facilidades que tem hoje, acesso a instrumentos e tal.
Mas mesmo assim nós registrávamos a nossa música. Então, mesmo com todas as dificuldades, era muito simples. Hoje continua também muito simples. A dica que o Dr. Galvão deu é fantástica. Não precisa gastar nem um centavo, né? Só o dinheiro do selo mesmo. Agora, você pode se dirigir à Biblioteca Nacional, existe uma universidade no Rio de Janeiro também, me parece que é a UFRJ, que recebe também esses registros e tal. Então, não deixe de registrar as suas obras, não deixe de registrar as suas melodias, porque no futuro isso aí pode lhe gerar a ausência de um problemão. Bom, e com essa dica importante, a gente chega ao final de mais um programa. Dr. Rômulo, professor Galvão, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Artigo 5º. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!